Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. O Brasil foi escolhido como tema de um estudo inédito do Fórum Econômico Mundial sobre os desafios para financiar a transição verde no país para a economia de carbono zero. Os achados iniciais do trabalho serão apresentados em janeiro em Davos, na Suíça, com a presença das principais lideranças do mercado financeiro internacional. Devido à relevância econômica e de biodiversidade do país, a ideia é que o Brasil sirva como caso de estudo sobre a agenda de transição em mercados emergentes e os ajustes que esse grupo precisa fazer para adaptar a realidade local dos acordos globais, como os que são discutidos na Conferência do Clima, a COP27. O Brasil é o segundo país escolhido por Davos para uma análise mais detalhada sobre os desafios de financiamento da descarbonização. O trabalho foi iniciado como uma avaliação global e, no ano passado, o Fórum colocou uma lupa sobre a China, que há 16 anos é o maior emissor de gás carbônico do mundo, respondendo por cerca de 30% das emissões globais em 2020. O estudo cita que a transição na siderurgia ou na indústria de construção, por exemplo, é complexa e vai precisar da ajuda de tecnologias inovadoras. Por isso, arriscadas e caras, o que vai exigir o desenvolvimento de novos modelos de financiamento. O relatório final ainda não tem data para a publicação. Após a crise entre as Coreias voltar a uma etapa perigosa para a segurança do mundo, os Estados Unidos acusam a parte norte da ilha de enviar de maneira secreta armamentos para a Rússia, o que daria um suporte bélico a Moscou durante a invasão da Ucrânia. O porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, John Kirby, afirmou que os Estados Unidos acreditam que a Coreia do Norte tem tentado fazer parecer que as armas estão sendo enviadas para países do Oriente Médio e do Norte da África, mas que, na verdade, o destino seria o território russo. Kirby se recusou a fornecer uma estimativa específica sobre a quantidade de armamentos que foram enviados. A Casa Branca também não especificou o modo de transporte ou se os Estados Unidos ou outras nações tentariam impedir os embarques para a Rússia. A descoberta ocorre depois que o governo de Biden disse em agosto que os militares russos receberam centenas de drones fabricados pelo Irã para o uso no campo de batalha na Ucrânia. Situação que as autoridades iranianas negam. Quem também se manifestou foi o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Segundo o secretário, os Estados Unidos estão totalmente comprometidos com a Coreia do Sul e que a aliança entre os dois países é resistente. A aliança entre os países é antiga e, anualmente, eles buscam novas medidas para demonstrar a determinação e capacidades do acordo após repetidas provocações norte-coreanas. Mas as ameaças da Coreia do Norte já ultrapassam as fronteiras territoriais com seu vizinho do Sul. Na manhã desta quinta-feira, o país fez lançamentos de 3 mísseis intercontinentais em direção ao Japão. As informações são de que os disparos falharam e caíram no mar. Por causa do lançamento, o governo japonês emitiu um alerta em toda a região norte para que os cidadãos do país busquem abrigo. Os Estados Unidos e a Alemanha condenaram os disparos. Para tentar se fortalecer nos conflitos gerados por ele mesmo, o país comandado pelo ditador Kim Jong-un tenta estreitar as relações com a Rússia, à medida que grande parte do Ocidente se afastou do país. Segundo informações, os norte-coreanos demonstraram interesse em enviar trabalhadores da construção civil para ajudar a reconstruir territórios ocupados pelos russos no leste da Ucrânia. As alianças mundiais e as polarizações podem, de maneira inesperada, causar um grande conflito mundial. O governo dos Estados Unidos apreendeu mais de 17 bilhões de reais em bitcoins roubados. O crime foi cometido por um desenvolvedor americano que roubou as criptomoedas de um mercado na Dark Web. Vamos conferir.
James Zong, de 32 anos, se declarou culpado de cometer fraude eletrônica em setembro de 2012. Na época, ele obteve ilegalmente 50 mil bitcoins, segundo promotores federais de Nova York. Os agentes recuperaram o dinheiro digital em compartimentos ocultos e dispositivos escondidos sob o piso da residência de Zong, em Gainesville, na Geórgia. Por pelo menos 10 anos, o dinheiro digital se transformou em um mistério de 3,3 bilhões de dólares, disse o procurador Damian Williams. Os promotores dizem que Zong fraudou o Silk Road por meio de transações rápidas de cerca de 9 contas anônimas que enganaram o sistema de retirada da plataforma para depositar dinheiro em sua conta. Zong pode pegar mais de 20 anos de prisão por seus crimes. Até seu fechamento pelo FBI em outubro de 2013, o governo americano se referia ao Silk Road como o mercado eletrônico criminoso mais extenso e sofisticado da internet. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos revelou que Elon Musk vendeu quase 4 bilhões de dólares em ações da Tesla. Os documentos mostram que o bilionário, que financiou grande parte da compra do Twitter com ações da empresa de veículos elétricos, vendeu 19 milhões e meio de ações. Musk assumiu o controle da rede social e demitiu altos executivos no fim de outubro após uma negociação tensa. O magnata tentou desistir do acordo de compra do Twitter logo após sua oferta ser aceita em abril. Ele alegou que desistia do pacto por ter sido enganado sobre o número de contas falsas e bots. O Twitter tomou medidas legais contra ele após a acusação. A decisão de Musk de tornar o Twitter uma empresa de capital fechado e removê-lo da Bolsa de Valores permitiu que o magnata promovesse grandes mudanças rapidamente. Porém, também afundou ainda mais a empresa em dívidas, uma opção arriscada para uma companhia que já apresenta perdas. Na Europa, o mês de outubro deste ano bateu recordes de temperatura. O anúncio foi feito por um serviço de monitoramento de mudanças climáticas. As temperaturas médias ficaram quase 2 graus Celsius acima do período de referência entre 1991 e 2020. O Copérnicos, que não dispõe de dados comparáveis anteriores a esse período, já tinha anunciado que o verão de 2022 no continente foi o mais quente dos registros, com temperaturas 1,34 graus Celsius acima do normal. A vice-diretora do serviço afirmou que as consequências das mudanças climáticas já estão manifestas e que são necessárias ações ambiciosas durante a COP27 para garantir as reduções de emissões para estabilizar as temperaturas em um nível próximo à meta estabelecida pelo Acordo de Paris. O Copérnicos afirmou que uma onda de calor causou temperaturas recordes diárias na Europa Ocidental e um outubro recorde na Áustria, Suíça e França, bem como em grande parte da Itália e da Espanha. A Europa é o continente de aquecimento mais acelerado em todo o planeta. Nos últimos 30 anos, o continente viu as temperaturas subirem mais do que o dobro da média global, com um aumento de 0,5 grau a cada década, de acordo com a ONU. E olha só, autoridades de Nova Delhi, capital da Índia, decidiram fechar as escolas primárias por conta do alto nível de poluição do ar na região. O fechamento das escolas na capital da Índia ocorreu de maneira forçada. Vários pais e responsáveis estão preocupados com os problemas que as crianças apresentam ao voltar para casa. A região tem sido duramente afetada pelo alto nível de poluição do ar, que tem provocado transtornos e afetado a saúde de milhares de moradores. O ministro-chefe de Nova Delhi informou nesta sexta-feira que restrições de tráfego também serão considerados nos próximos dias. De acordo com o Conselho Central de Controle de Poluição, o índice de qualidade do ar na capital da Índia violou a categoria grave em todas as estações de monitoramento. De acordo com as autoridades, além das emissões das indústrias e dos transportes, as queimadas agrícolas no norte do país têm elevado o nível de poluição do ar. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia está preparando ataques em massa para destruir a infraestrutura elétrica do país. O sistema elétrico ucraniano tem sido afetado por múltiplos ataques russos contra a infraestrutura energética. Com lanternas e velas, os ucranianos dão um jeito de conseguir luz em meio à crise energética do país. Para evitar um apagão total, a operadora nacional Ucrenergo aplica cortes de eletricidade programados na capital e outras cidades e regiões da Ucrânia. Irene e Igor se preparam para mais um corte no prédio onde moram em Kiev.
O maior problema para nós é a guerra. Conseguimos lidar com todo o resto, mas para nós, Irene é uma escritora e eu sou um físico. Além disso, faço muita coisa na internet. Esse é o maior problema dos cortes, a internet. Os cortes programados acontecem através de um rodízio de distritos e a lista pode ser acessada no site da operadora. Na noite de quinta para sexta-feira, cerca de 4,5 milhões de pessoas em Kiev e 10 regiões do país ficaram temporariamente sem eletricidade. Apesar do terror energético, como o presidente Volodymyr Zelensky classificou a situação do país, há quem tente amenizar a dificuldade com um pouco de romantismo. Se não fosse pela guerra, eu viveria esse romance à luz de velas. Uma vidinha tão primitiva, na qual uma pessoa se levanta no nascer do sol e se deita com o sol. Às vésperas de um inverno rigoroso que se aproxima, os apagões controlados ajudam, mas não são suficientes. No sábado, a Ucrânia anunciou restrições adicionais com cortes de emergência. Também houve cortes de água no início da semana em algumas regiões da capital, após novos ataques russos. A Huron China Rich List, que compila as maiores fortunas da China em uma lista anual, publicou uma atualização do número de bilionários do país, que caiu 11% neste ano, a maior queda em mais de 20 anos. A lista inclui pessoas com uma fortuna de mais de 5 bilhões de ienes, o equivalente a quase 700 milhões de dólares. Desta vez, 1.305 pessoas entraram no ranking com uma riqueza que também diminuiu e chegou a 3 bilhões e meio de dólares. As fortunas dos mega ricos da China se viram atingidas pela estrita política de tolerância zero contra a Covid-19 de Pequim, que afetou a produção e as cadeias de suprimentos. As 3 pessoas mais ricas do país são as mesmas de um ano atrás, com Zhong Shangan, fundador da empresa de água engarrafada Nongfu Spring, na liderança, com 65 bilhões de dólares. Quase 300 pessoas saíram da lista neste ano, a maioria do setor imobiliário, que enfrenta uma grave crise de endividamento depois de uma série de restrições impostas pelo governo em 2020. E olha só, um levantamento mostrou que a geração Z norte-americana gasta quase 70% do seu dinheiro com habitação, comida e transporte nos Estados Unidos, deixando os gastos com entretenimento um pouco de lado. Foi comprovado que essa parcela da população, que engloba todos os jovens que nasceram do ano de 1997 em diante, gasta menos dinheiro com entretenimento do que os mais velhos. Fenômeno que pode ter ligação com o tempo gasto com atividades gratuitas pela internet. Em contrapartida, esse grupo é o que mais gasta com necessidades básicas do dia a dia, como habitação, transporte e alimentação. No ano passado, a geração Z norte-americana gastou quase 43 mil dólares, cerca de 215 mil reais a menos do que todos os outros grupos de idade. Por outro lado, a geração X, que remete aos nascidos entre 1965 e 1980, gastou mais de 60 mil dólares, cerca de 320 mil reais, para arcar com tudo que consumiu em bens e serviços no ano passado. Segundo especialistas, os hábitos de consumo da geração Z devem aumentar conforme eles forem ficando mais velhos. No momento, o número reduzido no gasto se deve ao tipo de entretenimento que essa geração consome. Recentemente, um estudo descobriu que mais da metade dos entrevistados que fazem parte da geração Z assistem a vídeos no Instagram semanalmente e veem TV a cabo como um passatempo. É também para a geração Z que os gastos com habitação, transporte e alimentação têm o maior peso, comprometendo 69% da renda do grupo. No Brasil, a fatia do orçamento que vai para a moradia é parecida, também de cerca de 1/3 da renda. De acordo com os dados do IBGE, o brasileiro gastava em média 40% do seu orçamento com habitação em 2017 e em 2018. É na alimentação, porém, que está a grande diferença.
18% de todo o dinheiro disponível das famílias brasileiras vai para levar comida para casa. Com isso, o brasileiro ainda acaba tendo mais de 72% de sua renda disponível comprometida com os gastos mais essenciais do mês. O Gran Chaco se estende por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados entre Argentina, Paraguai, Bolívia e Brasil. A floresta nativa é o segundo bioma mais importante da América do Sul, mas atrás da cortina vegetal há árvores derrubadas, um sinal do avanço da fronteira agrícola. De acordo com os ambientalistas, o Gran Chaco é o bioma que mais sofreu desmatamento na última década, com uma média de 200 mil hectares por ano. Os habitantes da província argentina de El Chaco, no nordeste do país, são testemunhas da deflorestação e seus efeitos. A transformação começou na década de 1990 com o plantio de soja e milho geneticamente modificados. Essas culturas, como o girassol, são resistentes à seca, o que possibilitou o cultivo nas terras semiáridas. Uma lei florestal diferencia as áreas protegidas na Argentina daquelas de uso sustentável e aquelas em que a mudança de uso do solo é permitida. Mas a regulamentação não é suficiente para manter a floresta segura, já que empresas e produtores agrícolas pressionam por um desenho mais flexível, dada a forte demanda internacional por matérias-primas. E os destaques internacionais ficam por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!